Então, pessoal, eu vou corrigir aqui agora, né? A nossa lista de exercícios de eletrônica, tá ok? Beleza? Então, olha aqui, ó. Lê a questão e depois nós vamos resolvê-la. Nos circuitos a seguir, U, ou seja, a tensão da bateria, 12 volts, R1 é 6 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohms e A é um amperímetro, medidor de corrente elétrica, que tem a função de medir a corrente elétrica que flui pelos circuitos. Determine a corrente, a tensão e a potência dissipada por cada um dos resistores de cada circuito. Ok? Então nós temos aqui dois circuitos. Eu vou chamar esse aqui, ó, tá? Esse circuito que está aqui, eu vou chamá-lo de circuito 1 e esse aqui eu vou chamá-lo de circuito 2. Ok? Então automaticamente nós temos o seguinte. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos resolver inicialmente o circuito 1, que eu vou replicar aqui, ó. Tem um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3. Logo em seguida nós temos aqui um amperímetro, ok? Conectado a uma bateria. E essa bateria, por sua vez, tem uma tensão, de acordo com o enunciado, de 12 volts. Beleza? Muito bem. Então agora é o seguinte. O resistor R1, esse aqui, é de 6 ohm. O resistor R2, ele é de 4 ohm. E o resistor R3 é um resistor de 2 ohms. Como se trata de um circuito em série, por que eu sei que esse circuito é série? Ele é um circuito divisor de tensão. Por que a gente sabe disso? Porque você só tem um caminho para que a corrente possa circular. Quando você tem um caminho só ou uma malha só, você tem um circuito em série. Para resolver o circuito em série, o primeiro passo que a gente adota é reduzir esse circuito, acabando com a associação de resistores e fazendo esse circuito virar apenas um resistor. Ok? Então nós temos uma bateria de novo de 12 volts e nós temos aqui um resistor que substitui os demais, que a gente chama de resistor equivalente. No circuito divisor de tensão, o resistor equivalente é igual à soma dos resistores. Então nós vamos somar 6 ohms mais 4 ohms mais 2 ohms, o que nos dá um resistor equivalente de 12 ohms. Beleza? Então nós temos um circuitinho simplificado com um resistor apenas de 12 ohms. Quando eu tenho o circuito reduzido, eu aplico nele a expressão quem vê ri, onde o V é a tensão da bateria, o R é o valor da resistência equivalente e o I é a corrente que circula no circuito. Assim sendo, nós temos aqui então que 12 volts com uma resistência de 12 ohms vai nos dar uma corrente I. Essa corrente I, por sua vez, será 12 volts dividido por 12 ohms. E isso, pessoal, nos dá exatamente 1, porque 12 dividido por 2 dá 1, né? E a corrente é dada, portanto, em ampere. Então nós temos nesse circuito, circulando por ele, uma corrente de 1 ampere. Como o amperímetro lê a corrente que circula pelo circuito, a gente pode falar que essa corrente é justamente a leitura do amperímetro, tá ok? Esta é a leitura do nosso amperímetro. Bom, vamos determinar então agora a tensão e a potência em cada resistor. No circuito divisor de tensão ou num circuito em série, a corrente é a mesma para todos os componentes, beleza? Então no resistor R1 vai passar uma corrente de 1 ampere, no resistor R2 uma corrente de 1 ampere
e no resistor R3 uma corrente de 1 ampere, tá ok? Então nós vamos determinar aqui a tensão em cada resistor. No resistor R1, nós sabemos que quem vê, ri. A tensão no resistor R1 será então o valor do R1, que é de 6 ohm, multiplicado pela corrente que passa por ele, que é 1 ampere. Aí nós temos que a tensão no resistor R1 é, portanto, de 6 volts. Beleza? Façamos o mesmo para determinar a tensão no resistor R2, ok? E também no resistor R3. No resistor R2, nós teremos que V2 será a resistência do resistor, que é de 4 ohms, vezes a corrente, que é de 1 ampere. Isso nos dá uma tensão no resistor 2, que vale 4 volts, ok? No resistor R3, a gente faz a mesma coisa. O resistor R3 é de 2 ohms e está sendo percorrido por uma corrente de 1 ampere. Isso faz com que a tensão no resistor seja, portanto, de 2 volts. Então, nós temos aqui a tensão no resistor R3, a tensão no resistor R2, a tensão no resistor R1. Uma vez que a gente conhece a tensão em cada resistor e a corrente que passa por ele, nós podemos, então, determinar a potência dissipada por ele. A potência é VI, não é verdade? Então, a potência do resistor R1 será 6 volts vezes 1 ampere. Isso nos dá uma potência de 6 watts, tá ok? Essa é a potência no resistor R1. No resistor R2, também faremos que potência é igual a VI. A tensão no resistor R2 é de 4 volts, a corrente é de 1 ampere. Isso nos dá uma potência de 4 watts. Essa é a potência dissipada pelo resistor R2. Por sua vez, no resistor R3, uma potência P3, que será a tensão neste resistor, multiplicado, certo? Pela corrente que circula por ele, que é de 1 ampere. Beleza? Logo, nós teremos uma potência de 2 watts. Então, com isso, pessoal, nós calculamos a corrente que passa em todos os resistores, que é de 1 ampere, a tensão nos resistores, 6 volts, 4 volts e 2 volts, e a potência, né, nos resistores. A potência de um resistor, tá, sempre é chamada, como está ali na questão, de potência dissipada. Lembrem-se que o resistor, por efeito Joule, ele converte, né, a energia da corrente elétrica em energia térmica, ou seja, ele produz calor, ele emite calor, ele dissipa calor. Daí então o termo potência dissipada. Isso tudo que nós fizemos vale para o primeiro circuito, ok? Façamos agora então o segundo circuito. Bem, então como é que vai ser esse segundo circuito? O segundo circuito, como a gente pode ver, ele é formado por uma bateria de DDP também 12 volts, ou seja, de tensão igual a 12 volts. Nós temos aqui um amperímetro e temos então os 3 resistores. Está aqui o resistor R1, está aqui o resistor R2 e está aqui o resistor R3. Lembrando que o R1 é de 6 ohm, o R2 é de 4 ohm e o R3 é de 2 ohm. Esses valores estão dados aqui, ó, ok? E aí nós temos então este circuito. Quando a gente olha para esse circuito, certo? A gente percebe que a corrente elétrica, ela tem mais de um caminho para circular. Ela pode sair do positivo da bateria, que está aqui, o risquinho maior é o positivo, passar pelo amperímetro, descer pelo R1 e voltar à bateria. Ou pode passar pelo R2 e voltar à bateria. Ou pode passar pelo R3 e voltar pelo negativo da bateria, que é o risquinho menor. São 3 caminhos, são, portanto, 3 malhas, 3 alternativas para a corrente circular. Quando nós temos um circuito
certa natureza aqui, onde os resistores estão ligados entre si, sem nada interrompendo a ligação que vai de um até o outro. Tanto em um dos terminais quanto no outro, nós temos um circuito que é o divisor de corrente. Então aqui nós vamos ter uma corrente I1, aqui nós vamos ter passando uma corrente I2, e aqui nós vamos ter passando uma corrente I3. Então ele é um circuito divisor de corrente. Para o circuito divisor de corrente, né, a gente já sabe também que é aquele circuito que possui nó. Então aqui nós temos um nó, aqui eu destaco um outro nó, aqui tem mais um nó e aqui tem mais um nó. O que é um nó na verdade, né? É um ponto onde nós temos a ligação de mais de dois condutores, tá certo? Se você pensar nesse ponto que eu estou marcando aqui agora, você tem um condutor que vai na pilha, tem um condutor que vai no amperímetro, são dois condutores. No nó, nós temos o condutor do amperímetro, o condutor do resistor R1 e o condutor que vai até este segundo nó aqui. Todo ponto que tem mais de duas ligações, ele é automaticamente um nó, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente resolve esse circuito? Bom, esse circuito ele é mais rápido do que o circuito divisor de tensão, que é aquele que nós resolvemos aqui acima. Por quê? No divisor de tensão a gente precisa primeiro reduzir o circuito. Uma vez reduzido, nós determinamos a corrente que passa por ele. Por que a corrente? Porque a corrente é a mesma para todo mundo no circuito divisor de tensão. Lembre-se, o divisor de tensão não divide corrente, tá ok? Então, como a corrente é a mesma, nós procuramos essa corrente e uma vez determinada essa corrente, nós então aplicamos essa corrente nos resistores, determinamos a tensão em cada resistor e depois determinamos a potência em cada resistor. Agora nós vamos resolver o divisor de corrente. Veja, o divisor de corrente não divide tensão. Então a tensão no circuito é a mesma para todo mundo. Isso quer dizer que no resistor R1 nós temos uma tensão que é igual à da bateria, 12 volts. No resistor R2 nós temos também uma tensão que é de 12 volts, que é igual à tensão da bateria. No resistor R3 nós teremos também uma tensão que é de 12 volts e que, portanto, é igual à tensão da bateria. No circuito divisor de corrente, a tensão é a mesma em todos os componentes e vale a tensão da bateria. Uma vez que a gente conhece a resistência dos resistores e a tensão que há em cada um deles, nós podemos determinar a corrente que passa em cada resistor. Lembre-se que quem vê sempre ri, tá certo? Então eu posso falar que o V1, 12 volts, é igual o resistor, que é de 6 ohms, vezes a corrente I1. Assim sendo, nós temos que 12 volts dividido por 6 ohms vai nos dar o valor da corrente I1. Essa corrente I1 será, portanto, de 2 amperes. Olha, essa é a corrente que passa no nosso resistor R1, esse resistor aqui, ó. Já no resistor R2, de novo, quem vê ri, nós temos 12 volts num resistor de 4 ohms que vai passar uma corrente I2. Então, se você pega os 12 volts e divide por 4 ohms, nós vamos encontrar o valor da corrente I2. Logo, a corrente I2 valerá 3 amperes. Olha que bacana. A corrente I3, por sua vez, também, quem vê, ri. Se eu tenho uma tensão de 12 volts num resistor de 2 ohms, eu vou ter uma corrente I3. Essa corrente I3, obviamente, será o resultado de 12 volts dividido por 2 ohms. E aí nós temos que a corrente I3, ela é de nada mais, nada menos do que 6 amperes. Repare o seguinte, no circuito divisor de corrente, quanto maior é a resistência, menor é a corrente. E quanto menor é a resistência, maior é, portanto, a corrente. Eu já sei qual é a tensão em cada resistor, a corrente em cada resistor, e de acordo com o que se pede aqui, nós vamos determinar agora a potência para cada resistor. Lembrando, obviamente, que a potência é o produto da tensão pela corrente. Então a potência é V vezes I. A potência no resistor 1 será a voltagem nele,
12 volts vezes a corrente nele, 2 amperes. Então, a potência no resistor R1 será de 24 watts. Está aqui a potência no primeiro resistor. No segundo resistor, P igual a VI, nós temos então que P2 será 12 volts multiplicado por 3 amperes. Isso nos dá uma potência de 36 watts. Está aqui a potência dissipada no segundo resistor. Agora nós temos então a potência no resistor 3, que é PI. A potência no resistor 3 será de 12 volts vezes 6 amperes. E aí nós teremos uma potência P3 que valerá 72 watts. Essa aqui é a potência no resistor R3. Potência dissipada. Com isso, pessoal, nós resolvemos o circuito 1 e o circuito 2 da questão número 1. Está, portanto, resolvida a questão 1. Façamos agora, então, a questão de número 2. A questão número 2, nós temos dois circuitos. Vamos resolver essa questão 2. Considere os circuitos a seguir. Nesse primeiro circuito, VCC1 é uma fonte de corrente contínua, a bateria, cuja tensão é 12 volts. A tensão sobre o resistor R2 é de 3 ohms, vale 5 volts. E a corrente que flui pelo circuito é 2 amperes. Assim sendo, qual é a DDP aplicada no R1 e qual é a resistência elétrica do resistor R1? Então vejam, nós temos um circuito com uma bateria de 12 volts. Temos aqui um resistor R1, tá, ok? Cuja resistência não é conhecida. Temos um outro resistor, que é o R2, cuja resistência é de 3 ohms. E nesse resistor R2 nós temos 5 volts. E aí nós temos aqui o nosso circuito, por onde circula uma corrente de 2 amperes. Beleza? Bom, note que esse circuito ele oferece apenas um caminho para a corrente passar. É um circuito de malha única. É um circuito divisor de tensão. Então vejam, se nós temos 5 volts no resistor R2 e a bateria está aplicando ao circuito 12 volts, significa que no circuito nós temos que ter também 12 volts. Então o que vai acontecer? Esses 12 volts da bateria irão se dividir pelo circuito, que é composto apenas por 2 resistores. Se em um resistor já existe, portanto, 5 volts, logo no outro resistor nós teremos uma tensão que é o restante. Que restante? Você pega os 12 da bateria, divide para 2 resistores. Se em um tem 5, o outro necessariamente deverá ter 7 volts. Então, a tensão no resistor R1 é de 7 volts. Lembre-se, no circuito divisor de tensão, a tensão da bateria é igual à soma das tensões nos resistores. Então, se você tem 12 volts na bateria, não sabe a tensão do resistor 1, mas sabe a do 2, nós descobrimos que a tensão do 1 é a da bateria menos a do resistor 2. Daí foi de onde eu tirei esses 7 volts, tá ok? Então essa é a tensão no primeiro resistor do meu circuito. Achei a tensão do circuito. O que foi pedido? Pediu para a gente calcular qual que é a DDP aplicada em R1, já sei que é 7 volts. E agora qual que é a resistência elétrica de R1? Pois muito bem, lembre-se que quem vê sempre ri. Se no R1 temos uma tensão de 7 volts, a resistência dele vai depender da corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é de 2 amperes. Por que 2 amperes? Porque no circuito divisor de tensão, a corrente que passa em todos os componentes é a mesma. Então, 2 amperes para o resistor R1, 2 amperes para o resistor R2, 2 amperes para a bateria. Logo, o resistor R1, o nosso resistor R1, ele terá uma resistência que será de 7 volts dividido por 2 amperes. E isso, logicamente, nos dá um R1 que é 3,5 ohm. Esta aqui é, portanto, a resistência do nosso resistor R1. Ok? Beleza, pessoal? Muito bem. Então, é isso aí. Feito o circuito 1 da questão 2, nós vamos fazer então o circuito 2 dessa mesma questão. Repare que o circuito 2 dessa mesma questão
nós temos uma bateria, ok? E essa bateria tem uma tensão chamada aqui de VCC, VCC1. Então, nesse circuito, a corrente que flui pelo resistor R1, a corrente que passa nesse resistor aqui, é uma corrente que vale, de acordo com a questão, 5 miliamperes. No resistor R2, por sua vez, nós temos que esse resistor R2 é de 8 kΩ, beleza? Nesse resistor está passando uma corrente que vale 2 miliamperes. Pergunta-se então, qual é a resistência do resistor R1? Lembrem-se o seguinte: em um circuito como esse, onde os resistores estão ligados entre si diretamente e diretamente embaixo, esse aqui é um circuito divisor de corrente, não é um divisor de tensão. Então nós temos aqui um circuito que tem, aqui no caso, 2 nós. É um circuito de 2 malhas, 2 opções para a corrente passar. Ela pode sair da bateria e passar pelo R1, voltar à bateria, ou pode sair da bateria, passar pelo R2 e voltar à bateria. Então eu quero saber quanto vale a resistência do resistor R1 e quero saber também o seguinte, né? Quanto que vale a tensão na bateria? Quanto é VCC1? Essas são as duas perguntas. Bom, para me achar a resistência do resistor, eu preciso saber o seguinte: quanto vale a tensão aplicada sobre ele, para que eu aplique a equação quem vê ri, e aí determine o valor da resistência. Note que eu não sei a tensão nele. Essa tensão é o mesmo que VCC1. Então não dá para me resolver isso por aqui. Então eu vou tentar por cá. Vamos achar quem é VCC1? Lembrem-se que no circuito divisor de corrente a tensão é a mesma para todo mundo. Então a VCC1 é igual à tensão que está no resistor 2. E vejam que a tensão que está no resistor 2 é o valor dele vezes a corrente nele. E eu conheço esses valores. A resistência do resistor 2 é de 8 kΩ, ou seja, 8 vezes 10 elevado a 3 ohm. E a corrente que passa por ele é 2 mA, 2 vezes 10 a menos 3 ampere. Logo, nós temos um V2 que vale 8 vezes 2, 16. 10 a 3 cancela 10 a menos 3. Então, nós temos 16 volts. Essa é a tensão no resistor R2. E é, por sua vez, também o valor da nossa VCC1. Então, VCC1 vale 16 volts. Tá ok? Uma vez descoberto o VCC1, lembre-se que o VCC, que é a tensão da bateria, é também a tensão do primeiro resistor. No circuito paralelo ou no circuito divisor de corrente, a tensão em todo mundo é a mesma e é a tensão da bateria. Então, nós temos aqui que a tensão na bateria é 16 volts. O valor do resistor R1 eu não sei, mas a corrente que passa nele é 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Portanto, o valor do R1 será de 16 volts dividido por 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Muito bem, o 16 dividido por 5 dá exatamente, faça as contas, 16 por 5 dá 3,2. 10 a menos 3 está embaixo, eu vou jogar ele para cima, ele vai virar 10 elevado a 3. Aí então eu tenho a resistência do resistor, que é 3,2 vezes 10 elevado a 3 ohm, ok? Então está aqui, o resistor R1, 3,2 vezes 10 elevado a 3 ohm. Está aqui a resistência do nosso resistor, beleza? Então veja, encontrando a resistência do resistor e a tensão na fonte, o VCC1, eu resolvo o circuito 2 da questão de número 2. Esta aqui, pessoal, é a resolução dessa questão, ok? Agora, nós vamos resolver a questão de número 3. A questão de número 3 nos dá uma tabela onde nós temos V e I. Então, nós temos 3, 6, 9, 12
E aqui nós temos 1, 2, 3 e 4. Ok? Bom, dentro de uma caixa com terminais A e B, existe uma associação de resistores. A corrente que atravessa a caixa em função da tensão aplicada nos terminais A e B é dada pela tabela. Qual das associações a seguir a caixa poderia conter? Ixi, nós vamos ter que descobrir qual desses circuitos aqui, ó, que aplicando esta tensão que aparece aqui, nós teremos a corrente que aparece cá, beleza? Ou seja, aplicando essa tensão, nós iremos obter essas correntes. Um detalhe importante, nunca se esqueça de que quem vê, ri. Portanto, o I é o V sobre o R. E o R é, na verdade, o V dividido pelo I. Vejam, eu tenho os valores de VI, está faltando aqui o valor do R, né, para completar a nossa tabela, né, ficar com os 3 valores fundamentais. Como é que a gente acha o R? Pegando o V e dividindo pelo I. Então, se você pega o V e divide pelo I, 3 dividido por 1 dá 3. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 4 dá 3. Então, isto aqui, pessoal, ó, é a resistência através da qual está passando a corrente quando eu aplico a tensão mostrada aqui na tabela. Então essa caixa tem que ter uma associação de resistores que dá 3 ohms. Será que a letra A dá 3 ohms? Então vejam, na letra A nós temos 2 resistores formando este circuito que eu estou representando aqui agora, ó. Ok? Então você tem um resistor de 2 ohms e um resistor de 2 ohms. Repare que o resistor de 2 ohms de cima está ligado diretamente no resistor de 2 ohms de baixo. E aí, nós temos o resistor de 2 ohms de cima ligado de novo diretamente no resistor de baixo. Esse ponto que aparece aqui, ó, são nós. Lembre-se, um circuito que tem nós é um circuito divisor de corrente. No circuito divisor de corrente, nós podemos reduzi-lo. Como que eu divido? Como que eu reduzo a resistência num circuito divisor de corrente, ou seja, como que eu transformo 2 resistores em um só, ou seja, como que eu obtenho o nosso REC. Bom, para você obter o REC, você utiliza a expressão 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou você pode fazer uma mexida nessa expressão e dizer que o REC é igual ao R1 multiplicado pelo R2 dividido pelo R1 mais o R2. Então, esta expressão aqui de cima e esta expressão que eu acabei de escrever aqui dão o mesmo valor. Beleza? E ainda existe a possibilidade da gente achar o REC quando nós temos apenas resistores iguais. A gente pode falar que o REC é o valor de um dos resistores dividido pela quantidade de resistores. Aqui nós temos resistores iguais. Então eu posso falar para vocês que o REC é o valor de um resistor dividido pela quantidade. Note, nós temos um resistor aqui em cima e temos outro resistor aqui embaixo. Portanto, no nosso circuito existem 2 resistores. Então eu vou pegar o valor de 1, que é 2, e dividir pela quantidade, que também é 2. Isso nos dá um resistor equivalente que vale 1 ohm. Então veja, quando eu pego 2 resistores de 2 ohms e ligo dessa maneira, eu vou obter um resistor equivalente que vale 1 ohm. Logo, não é o que eu procuro, porque eu preciso de um resistor que tenha 3 ohms. Então, automaticamente, a letra A, ou seja, a alternativa A, está descartada. Façamos então a letra B. A letra B, pessoal, é idêntica à letra A. A única diferença, e a diferença, é claro, né, é que nós temos 3 resistores. Nós temos um aqui no meio, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Então nós temos aqui um nó, aqui outro nó. E cada resistor desse vale 2 ohms. Aí o que eu quero saber? Eu vou tentar traduzir, transformar esse circuito em um resistor só, que é o REC. Como é que eu acho o REC? Como os resistores são todos iguais, eu posso falar que o REC é o valor de um deles, 2 ohm, ok?
dividido pela quantidade, que é 3. Isso nos dá um resistor equivalente que vale 2 dividido por 3, dá 0,666 ohm. Não é o que eu estou procurando, porque eu estou procurando exatamente um resistor que dá 3 ohm. Aí a gente vai resolver então a letra C. A letra C, será que ela dá 3 ohms? Nós temos aqui um resistor de 2 ohms, aqui em cima nós temos outro resistor de 2 ohms e aqui na frente nós temos um resistor de 2 ohms. Então, se a gente pegar essa primeira parte do circuito, eu posso entender esse circuito como sendo duas partes. Nós temos dois resistores ligados assim, ok? E esses dois resistores estão ligados a mais um resistor. Então, eu vou resolver esta parte primeiro, para depois juntar com essa. Então, nós temos aqui 2 ohms e 2 ohms. Note que existem aqui dois nós. Então, é um circuito divisor de corrente. O que nós vamos fazer? Para a gente achar o resistor equivalente, como os resistores são iguais, nós vamos pegar apenas o valor de 1 e dividir pela quantidade de resistores. Isso nos dá um resistor equivalente que vale 1 ohm. Beleza? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? Note que nós temos aqui um resistor de 2 ohms. Então, esses dois que estão aqui, eu estou trocando esses dois por um resistor equivalente que vale 1 ohm. E esses dois estão ligados a um outro resistor que vale 2 ohms. Repare que agora nós só temos um caminho para a corrente passar, nós não temos nós. E aí, meus amigos, quando nós não temos nós, a resistência equivalente é a soma dos resistores. Então, no caso aqui, nós vamos ter a soma de 1 ohm mais 2 ohms. Olha que curioso, achei 3 ohms. Olha, qual que é o circuito que vai estar passando essa corrente quando for aplicada essa tensão? É o circuito da letra C. Então, a alternativa correta é a letra C. Olha aí, ó. Alternativa correta, letra C. Descartamos a A, descartamos a B, ok? Achamos que está correta, né, a letra C, e a letra E é fácil verificar que 2 mais 2 dá 4. E na letra D, 2 mais 2 dá 4. 4 em paralelo com 1 de 2. Vamos fazer a letra D, só para a gente ver que não dá 3 ohms. Então, a letra D ficaria o seguinte. Olha só. Nós temos dois resistores aqui, ligados com um resistor só aqui. Lembrando que esse aqui é de 2, esse é de 2 e esse aqui também é de 2. Repare que a parte de cima desse circuito é formada por dois resistores que oferecem um caminho só para a corrente elétrica. É um divisor de tensão. O resistor equivalente, ou a resistência equivalente de um divisor de tensão é a soma dos resistores. 2 ohms mais 2 ohms. E aí nós teremos então que o resistor equivalente é de 4 ohms. Olha que bacana. Então, tirando esses dois aqui de cima e trocando por um de 4, nós ficamos com o seguinte circuito. Nós vamos ter aqui um resistor de 4 ohms ligado cá paralelo com um resistor de 2 ohms. Como é que eu descubro a resistência equivalente? Repare que os resistores não são iguais. Então, eu não posso usar esse artifício. Pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade. Eu vou ter que usar este aqui, ó, esse artifício aqui, ó, que vale para 2 resistores. Então, eu vou ter o seguinte, que o resistor, tá? O resistor equivalente, nós vamos calcular o resistor equivalente de novo. Vai valer o 1 vezes o outro sobre 1 mais o outro. Então, nós vamos ter 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2. 4 vezes 2 dá 8. Dividido por 4 mais 2, que é 6.
Então nós vamos ter aqui um novo resistor equivalente, que será 8 dividido por 6. Isso vai nos dar exatamente, pessoal, uma resistência, ok? Que vale 1,333 ohm. Note que não dá os 3 ohms que a gente está procurando. Os 3 ohms que correspondem à resistência do nosso condutor. E por fim, como eu já disse, a letra D está, portanto, descartada. Sobrou a letra E, cujo arranjo só contém 2 resistores de 2 ohms. Olha, quando o circuito só tem um caminho para a corrente passar, não tem nó, nós temos um circuito divisor de tensão ou circuito em série, cuja resistência equivalente é a soma dos resistores, que portanto dá 4 ohms. Não é a situação que nós queremos. Então a letra E também está descartada. Ok? A resposta correta, portanto, é a letra C da questão. Beleza? Ótimo. Vamos fazer agora então a questão de número 4. Beleza? A questão de número 4, vou aumentar aqui um pouquinho, porque é muita informação, e eu vou pedir a todos a licença, né, para eu copiar e colar esse circuito, porque senão, se eu for desenhá-lo de novo, ele vai sair terrível, tá ok? Então eu vou copiar, beleza? Este circuito, não, volta, nós vamos copiar e colar o nosso circuito na página aqui da resolução, beleza? Então nós vamos resolver essa questão aqui agora, tá ok? E eu vou, para isso, colar aqui no nosso circuito, que está aqui, ó, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. A ideia é a seguinte: dado esse circuito, quantos geradores e quantos receptores existem nele, calcule a corrente que circula no circuito, indique se ela é horária ou anti-horária, calcule a potência dissipada por um resistor de 3 ohm e calcule a potência da bateria de 90 volts. Então vamos lá. Isso aí é aquele circuito que envolve os chamados geradores e receptores. A maneira mais fácil de resolver, que é usando a lei de Poulet, né? A lei de Poulet, nós vamos ver aqui, né, que nos fornece a corrente no circuito como sendo a soma dos geradores menos a soma dos receptores, dividido pela soma dos resistores. Então, eu preciso saber quem é gerador, quem é receptor, para poder utilizar a lei de Poulet. Vamos lá, então? Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos admitir inicialmente um sentido para a corrente elétrica, ok? Então, eu vou admitir que a minha corrente elétrica, repare, nós temos aqui baterias de 80, 20, 50 e 90. A bateria de 90 volts é a de maior voltagem. Então eu vou admitir que ela é um gerador, tá? Se ela é um gerador, a minha corrente passará por ela do negativo para o positivo. Então nós teremos uma corrente no circuito que circula neste sentido que eu acabei de representar. Isso é um chute. Não tenha medo de dar esse chute. Se tiver errado o chute, nós vamos consertar isso imediatamente. É facílimo de resolver. Então agora, sabendo o sentido da corrente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos classificar as outras baterias como geradores ou receptores. Lembre-se, quando a corrente atravessar o símbolo de um gerador do risquinho menor para o risquinho maior, isso é, do negativo para o positivo, ela será um gerador. É o caso que acontece aqui, ó, no meu primeiro gerador que eu escolhi, tá? O que está acontecendo? A corrente atravessa do risco menos para o risco mais. A seta vermelha aqui, ó, indica o sentido da corrente. Então, estou indo menos para o mais. É um gerador. Quando chegar aqui no V4, a corrente vai passar para cima. Então, ela vai passar do lado mais, ok? Para o lado menos. Quando a corrente atravessar do mais para o menos, nós temos um receptor. No V3 a corrente vai estar nesse sentido. Então ela vai estar passando do risquinho pequeno, menos,
Para o risquinho grande mais. Isso aqui é, portanto, um gerador. E aqui, nessa bateria de 50 volts, nós temos a corrente passando para cá. Então, ela passa, ó, do menos para o mais. Nós temos aqui outro gerador. E no V1, nós temos a corrente indo de cima aqui para baixo, passando, portanto, do risquinho maior, mais, para o risquinho menos, que é o menor. Nós temos aqui mais um, portanto, receptor. Então, na prática, eu tenho aqui dois geradores, ok? Desculpa, dois receptores, três geradores. Vamos ver se eu acertei o sentido da corrente. Para fazer isso, a gente vai somar os geradores. Esse epsilon significa soma. Pega os geradores e soma. Quem são os geradores? 50 volts, 90 volts e, por fim, 20 volts. Se você soma 50 com 90 com 20, você vai obter 160 volts. Some também os receptores. Quem são os receptores? A bateria de 80 volts com a bateria aqui, no caso, de 50 volts. Quando você soma 80 com 50, você obtém 130 volts. Bom, então, já é suficiente. Eu escolhi ou não o sentido da corrente certo. Quando nós escolhemos o sentido da corrente de maneira correta, você verá que a soma do gerador é maior do que a soma do receptor. Então veja, soma do gerador 160, soma do receptor 130. Eu escolhi o sentido correto para a corrente elétrica. Se a soma dos receptores tivesse dado maior que a dos geradores, eu teria que inverter o meu circuito, a corrente no circuito, e automaticamente chamar tudo aquilo que eu chamei de gerador, eu tenho que chamar de receptor, e tudo aquilo que eu chamei de receptor, eu vou ter que chamar, portanto, como gerador. Mas como aqui está certo, a corrente então será dada por quem? Pela soma dos geradores, 160 menos a soma dos receptores. E nós vamos dividir isso pela soma dos resistores. Quem são os resistores? Veja, a soma dos resistores vai ser 2 ohms mais 1, 3, mais 3 ohms dá 6, mais 4 ohms dá 10, mais 2 ohms dá 12, mais 3 ohms dá 15. Então, olha que bacana. A soma dos resistores, olha lá, ó, 2 mais 1, mais 3, mais 4, mais 2, mais 3. 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 2, 12, mais 3, 15 ohms. Então, eu vou colocar aqui embaixo da minha lei de Poulet a resistência, que é 15. Veja que 160 menos 130 dá 30. Eu vou dividir isso por 15. Portanto, eu vou encontrar uma corrente que vale 2 amperes. Esta é a corrente que circula por este circuito. E veja, como eu escolhi o sentido correto, a corrente é, portanto, ela é anti-horária. É uma corrente anti-horária. Então vejam, eu respondi com isso os itens A e B, tá, do nosso exercício. Pede-se, portanto, calcular a potência dissipada por um resistor de 3 ohm. Como é que eu vou calcular a potência dissipada aqui pelo nosso resistor? Muito simples. Lembre-se que potência é VI. Bom, então o I eu sei que é 2 amperes, mas e o V? Então vamos achar a voltagem. Como é que eu acho a tensão? RI. Então, já que eu quero num resistor de 3 ohms, a resistência é 3 ohms. A corrente é 2 amperes. Então a tensão aqui será de 6 volts. Num resistor de 3 ohms, eu tenho uma tensão de 6 volts. Vamos achar então qual que é a potência nesse resistor? A potência nele será de 6 volts multiplicada por 2 amperes. Isso nos dá uma potência de 12 watts. Então aqui você tem a potência dissipada em um resistor de 3 ohms. Beleza?
E por fim, pede-se para calcular a potência da bateria. Ora, como é que a gente calcula a potência da bateria? A potência da bateria é a tensão da bateria multiplicado pela corrente que circula pela bateria. Mais uma vez eu chamo a atenção de todos, porque esse circuito é um circuito de malha única, ele só tem um caminho para a corrente passar. Então a corrente que passa por todo mundo é a mesma. Logo, a corrente da bateria também é uma corrente de 2 amperes. Então você vem cá e vai falar que a potência na bateria é a tensão na bateria. Veja que eu quero a potência para a bateria de 9 volts, 90 volts. Então eu tenho 90 volts, 2 amperes. Isso nos dá uma potência que vale 180 watts. Essa é, portanto, a potência da bateria. No caso do resistor, a potência é chamada de potência dissipada. No caso da bateria, ela é chamada de potência fornecida. Beleza? E aí agora façamos, portanto, a questão de número 5. A questão de número 5 também eu vou me dar o luxo de copiar a imagem, a figura da questão 5, para que a gente possa resolvê-la, tá, tranquilamente. Então aqui está a imagem da questão de número 5, beleza? Que eu vou então colar aqui na minha página, Ctrl V. Galera, a questão 5 pede o seguinte: a figura abaixo representa a parte de um circuito elétrico e as correntes elétricas que atravessam alguns ramos deste circuito. Assinale a alternativa que indica os valores das correntes elétricas I1 e I2, respectivamente. Bom, como é que a gente resolve esse circuito? Nós vamos utilizar, de novo, mais uma lei, que é chamada a lei dos nós. É uma das leis de Kirchhoff, tá ok? O que diz a lei do nó? Lembre-se que o nó é um ponto do circuito onde eu tenho mais do que 3 ligações. Então, se eu tenho uma ligação para lá, outra para cá, uma para cá, outra para cá, nós temos aqui um nó, esse ponto que é comum a todas as ligações, que é a união dessas ligações. Então, vamos, o que acontece? O Kirchhoff observou o seguinte: não pode ter só corrente saindo de um nó. Por que não pode ter só corrente saindo de um nó? Porque o nó não é uma fonte de corrente. Então não pode ter corrente só saindo dele. Da mesma forma, não pode ter só corrente entrando no nó. Isso é, isso aqui, ó, isso aqui não existe, tá ok? E o oposto também não existe, tá ok? Então, se você encontrar um circuito que só tem corrente chegando no nó, este circuito também ele não pode existir. Da mesma forma que um nó não é um gerador que fornece corrente, ele também não é um receptor que recebe só corrente. Em todo circuito, preste muita atenção no que eu vou dizer, hein? Em todo circuito, é obrigatório que existam correntes chegando no nó, ok? É obrigatório que a gente tenha correntes que chegam em um nó, beleza? E correntes que saem do nó. Então nós temos que ter correntes que chegam, correntes que saem. Todo nó tem que ter corrente chegando e saindo. E a lei de Kirchhoff diz o seguinte: corrente não pode ser criada nem destruída. Então, a soma das correntes que chegam, tá ok? Em um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Na minha pequena representação breve aqui, ó, é como se eu tivesse que o I1, que é a que chega, fosse igual à soma de I2 com I3 e I4, porque elas saem do nó. Para resolver essa questão, o que nós faremos é justamente isso, tá ok? Nós vamos analisar se existe na questão correntes que chegam e correntes que saem. Primeiro,
nós vamos identificar os nós. Nós temos aqui um nó, perceba que são mais de 2 ligações, no caso aqui 3, e aqui nós temos outro nó. Eu vou chamar esse nó aqui de nó número 1, e vou chamar esse nó aqui de nó número 2. Para resolver a questão, eu vou olhar cada nó, em cada nó, quais são as correntes que chegam e quais são as correntes que saem. Então veja, no nó 1, o que nós temos? Nós temos chegando a corrente de 10 amperes, tá certo? Chega no nó 1 a corrente de 10 amperes. Sai aqui por baixo do nó 1 a corrente de 4 amperes. Beleza? E veja que aqui por cima está saindo a corrente I1. Beleza? Então nós temos aqui, ó, para fora a corrente I1. Então vejam, esta corrente de 10 amperes é aquela que chega, tá ok? 10 amperes é a corrente que chega no nó 1. I1 é uma corrente que sai. E 4 é também uma corrente que sai. Lembre-se, a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Beleza? Quem chega? 10 amperes. Quem sai? I1 mais 4 amperes. Você acaba de escrever aqui, ó, uma equação. Essa equação nos diz que se eu trouxer o 4 amperes para cá, eu descubro o valor do I1. Então a minha corrente I1 será aqui no caso de 6 amperes. Olha aí, o que chega 10 tem que ser igual ao que sai, 6. Agora a gente vai analisar o circuito, o nó 2. No nó 2, o que nós temos? Então vamos aqui, ó. O nó de número 2. O que vai acontecer com ele? Está chegando a corrente I1, que eu já sei que é de 6 amperes. Olha ela aqui, ó. A corrente I1 chega no nó 2. Saem a corrente I2 e a corrente de 1 ampere. Então sai aqui por cima, ó, a corrente I2 e aqui por baixo a corrente de 1 ampere, beleza? 1 ampere. Então veja, sai 1 ampere, sai I2, chega I1. Note que como a soma das que chegam é igual às que saem, nós temos que 6 amperes, que é a corrente que chega, tem que ser igual à corrente as correntes que saem. Quem que são as correntes que saem? I2 mais 1 ampere. Então, se você trouxer 1 ampere para cá, 6 amperes menos 1 ampere vai dar o I2. Daí eu tiro que o I2 vai valer 5 amperes. Esta é a corrente I2. Quando você olha para as alternativas, você percebe que a alternativa correta é a alternativa A. Ela é a alternativa correta. Beleza? Um exercício parecido com esse, mas que assusta quando você olha para ele, é o exercício de número 6, que também é um exercício que cobra da gente o conhecimento da lei dos nós. Pessoal, não é preciso utilizar a lei das malhas, né, para solucionar essa questão, para resolver essa questão. Não pode usar apenas a lei dos nós. E aí, como é que a gente vai fazer para resolvê-la? Está aqui o circuito. Repare, no circuito abaixo, as intensidades das correntes I1, I2 e 3 em amperes valem, respectivamente, quanto aqui, ó. Ok? Bom, como é que nós vamos fazer para determinar essas correntes? Repare que no nosso circuito, da maneira mais fácil de resolver, existe aqui um nó. Eu vou marcar aqui um nó. Esse cara aqui é o nó. Repare, a corrente I1 chega nele, a corrente I2 chega nele, mas a corrente I3 sai dele. Lembre-se, a soma das correntes que chegam, tá ok?
é igual à soma das correntes que saem. Quem que chega? I1 mais I2. Quem que sai? I3. Uai, então quer dizer que I1 mais I2 tem que dar o I3? Olha, vá nas alternativas e some. Some as duas primeiras para ver se dá a terceira. Então no caso aqui, ó, primeiro caso, na letra A. Se você pega 1, tá ok? Se você pegar 1, vamos lá. Alternativa A. Se você pegar 1 e somar com 2,5, esse resultado 1 com 2,5, repare, dá 3,5, ou seja, é diferente do terceiro valor, que é 3, tá certo? Se você for na letra B e somar 1 mais 1,5, o resultado dá 2,5, que é diferente do terceiro resultado, que é 2. Se você for na letra C e somar 1 mais 2, você vê que dá 3. Mas esse resultado está diferente da terceira opção, que é 2,5. Quando você pega a letra D e soma 1 mais 2, o resultado é 3. Repare que isso é igual à terceira opção. Veja, bateu para a letra D. Opa, deu certo. A letra D deu certo. Então, a letra D é a alternativa correta. Você pode, inclusive, conferir a letra E somando 2 mais 3, que dá 5. Repare que isso é diferente do terceiro valor, que é 1. Então, de fato, a alternativa correta é, sem dúvida, a alternativa D. Esta aqui é a resolução fácil dessa questão. Beleza? A maneira difícil, porém mais bonita de resolver a questão, é usando a lei geral de Kirchhoff. Muito trabalhoso, porém linda a forma de resolver, que é a chamada lei das malhas. Você pode resolver pela lei das malhas. Como resolver pela lei das malhas? Bom, existem vários métodos de resolução aí, né? Várias maneiras de você pensar. Não existem vários métodos, desculpa. Existem várias maneiras da gente pensar a resolução da lei das malhas. Eu vou fazer aqui um procedimento, tá ok? Primeiro, eu vou marcar no meu circuito alguns pontos, tá ok? Que pontos são esses? Eu vou marcar aqui, ó, um ponto que eu vou chamar de A, vou marcar aqui um ponto que eu vou chamar de B, aqui um ponto C, aqui um ponto D, aqui um ponto E e aqui um ponto F. Repare uma coisa, ao definir esses pontos, imagine a seguinte situação. Eu posso sair do ponto A, chegar ao ponto B, descer até o ponto E, chegar até o ponto F e retornar ao ponto A. Quando eu saio de um ponto, faço um percurso e retorno a ele mesmo, eu defini o que a gente chama com o nome de malha, caminho para a corrente passar. Veja que se eu sair do ponto B e ir ao ponto C, descer para o ponto D, voltar ao ponto E e subir para o ponto B, eu tenho de novo uma malha. Se eu consigo sair de um ponto, percorrer o circuito e voltar no mesmo ponto, eu tenho uma malha. Note que eu tenho 3 malhas, né? Porque eu posso sair do ponto A, passar por B, por C, por D, por E, por F e retornar ao ponto A. Então eu tenho aqui um circuito onde eu consigo identificar 3 malhas. 3 malhas. O que a gente vai fazer para resolver o circuito? Utilizando a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff diz o seguinte: quando você parte de um ponto e retorna a esse ponto, a soma das DDPs que eu encontro no meu caminho tem que dar 0. A soma das DDPs é 0. Como que eu vou calcular essas DDPs? Como que eu vou registrar essas DDPs? Quando eu passar pelo símbolo de uma bateria, o que eu vou prestar atenção? Se eu caminhar passando pelo símbolo de uma bateria, caminhar passando do mais para o menos,
eu vou considerar essa bateria como um receptor e vou registrá-la como -V. Quer dizer, a tensão dela negativa. Se eu passar por uma bateria, ok? Pelo símbolo da bateria, mas caminhando do menos para o mais, eu vou considerar a bateria como um gerador e vou registrar essa bateria como um +V, ou seja, eu vou registrá-la como uma voltagem positiva. Agora, se eu passar por um resistor, eu vou analisar o seguinte: o resistor está sendo percorrido por uma corrente. Se eu passar pelo resistor no mesmo sentido da corrente, eu vou ter uma queda de tensão. Então lembre-se que a tensão de um resistor, V, é igual a RI. Então eu registro a queda de tensão por -RI. Se eu passar em sentido contrário à corrente, ou seja, se o meu caminhar for contrário à corrente, eu registro como +RI. Nós já vimos isso em sala. Eu só estou fazendo aqui um lembrete rápido. Então, eu vou fazer o seguinte. Note que eu já tenho as correntes. Eu vou escolher o sentido de percorrer a minha malha. Então, eu vou pegar a primeira malha que eu separei, a ABEFA, e vou dizer para vocês, olha, eu vou pegar aqui o sentido da corrente 1, e aí eu vou percorrer essa malha neste sentido. Note que esse sentido que eu acabei de assinalar aqui não é o sentido da corrente, é o sentido do meu caminho, é o meu caminhar no circuito, beleza? Partindo do ponto A até o ponto B, eu encontro o resistor R2. Repare que a corrente I1 vai passar, olha, a corrente I1 vai passar no resistor R2 nesse sentido. Eu também vou estar caminhando no resistor R2 no mesmo sentido. Então, eu vou registrar a queda de tensão no resistor como sendo -RI. Como o resistor é de 2 ohms, eu vou colocar aqui, ó, -2I. Mas qual I? A corrente I1. Cheguei ao ponto B, vou descer até o ponto E. Eu vou estar atravessando a bateria de 14 volts. Repare, como eu estou indo para baixo, eu vou estar passando do polo positivo para o polo negativo. A bateria de 14 é então um receptor. O receptor eu registro como -V, menos 14 volts. Além de ter o símbolo da bateria, eu tenho também o resistor R3. Mas repare que o resistor R3 é percorrido pela corrente I2. A corrente 2 é para cima. Mas eu estou passando o resistor R3 para baixo. Então eu estou caminhando contra a corrente. Então eu não tenho uma queda de tensão, eu tenho um ganho de tensão. E aí eu vou registrar a minha passagem pelo resistor como +RI, ou seja, +3 e 2. Continuando, letra E, letra F não tem nada, não aparece nada aqui no meu circuito, no seu condutor. Quando tem só o condutor, eu não levo em consideração. E aí eu vou de F para A. Quando eu vou de F para A, eu vou estar subindo. Então eu vou atravessar a bateria do menos para o mais. Ela é um gerador. Quando ela é um gerador, eu registro a bateria como sendo +V. Então eu vou ter aqui um +10 volts. E aí eu chego no ponto A. Quando eu chego no ponto A, eu cheguei no ponto de partida. De acordo com a lei de Kirchhoff, se eu atravesso um circuito partindo de um ponto e retorno a esse ponto, eu vou ter então que a soma das DDPs tem que dar, portanto, 0. Então vejam, eu fiz na primeira malha, eu acabei de colocar, né, a lei das malhas de Kirchhoff. Eu vou dar uma simplificada nisso aqui e aí automaticamente a gente vai partir para a segunda malha. Note que o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, -14 mais 10 dá -4. E eu vou ter -2 e 1 mais 3 e 2, que é igual a 0. Eu cheguei numa expressão matemática que tem duas variáveis. Uma expressão matemática com duas variáveis não tem solução.
Então nós vamos deixá-la quieta aqui e vamos partir para a segunda malha, que é a malha B, C, D, E, B. E olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher percorrer essa malha no mesmo sentido que eu percorri a anterior, tá ok? No sentido anti-horário, aliás, no sentido horário. Note que isso que eu indiquei aqui agora é o meu caminho, tá ok? É o jeito que eu vou caminhar aqui nessa malha. Então me ajudem, tá bom? Vamos prestar atenção aqui, ó. Se eu sair do ponto B e ir para o ponto C, eu vou passar por essa bateria de 7 volts. Note que eu vou estar andando nesse sentido, ou seja, eu vou atravessá-la do menos para o mais. Como eu vou atravessá-la do menos para o mais, ela é um gerador, e eu registro a passagem nela por mais V, mais 7 volts. Cheguei no ponto C, vou descer ao ponto D. Eu vou atravessar um resistor de 5 ohms. O resistor de 5 ohms já é atravessado pela corrente I3 nesse sentido. Mas eu também vou estar atravessando o resistor no mesmo sentido. Então eu vou registrar uma queda de tensão que é menos RI, menos 5 I3. Cheguei ao ponto D. Do ponto D para o ponto E eu não tenho nada, só tenho o condutor. O condutor não gera queda de tensão. Vou sair do E e vou ir para o B. Note que agora eu vou desmanchar aqui para não confundir. O resistor R3 agora está sendo percorrido pela corrente I2, de baixo para cima. Eu vou atravessar o resistor indo de E para B também de baixo para cima. Então eu vou registrar uma queda de tensão desse resistor, menos RI. Portanto, vou escrever aqui, ó, menos 3 I2. E vou atravessar a bateria de 14 volts de baixo do polo negativo para cima, para o polo positivo. Então vou registrar como um gerador, mais 14. Cheguei de novo ao ponto B. A soma das tensões de uma malha, quando você parte de um ponto e volta no mesmo ponto, a soma das tensões é 0. Tá ok? Não há diferença de potencial do mesmo ponto, né, gente? Então vamos lá. Então, resolvendo aqui, ó, dando uma resumida, dando uma simplificada na minha expressão, eu tenho o seguinte, que 7 mais 14 dá 21. Menos 5 e 3, menos 3 e 2, isso aqui é igual a 0. Repare que eu cheguei numa nova expressão matemática que tem duas variáveis. Cara, uma expressão matemática com duas variáveis também não tem solução. Eu vou arrumar um jeito de pegar essas duas expressões e juntá-las para a gente poder resolver a questão. Isso que eu fiz aqui é a lei das malhas. Eu vou acrescentar aqui agora a lei dos nós. Qual que é a lei dos nós? A soma das correntes que chegam é igual às correntes que saem. Então eu posso falar que a corrente I1 mais a corrente I2 é igual à corrente I3. Uma coisa importante, veja que nas três expressões aparece I2. Olha, I2 está aqui, I2 está aqui, I2 está aqui. Olha, nós conseguimos escrever todas as equações em função de I2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, preste muita atenção. Eu vou arrumar um jeito de substituir esta equação aqui de cima, que não tem solução, dentro dessa, mas em função de 2. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou trocar aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou isolar o I1. Então eu vou trazer o I1 para o lado de cá. Vai ficar menos 4, mais 3 e 2, que é igual a 2 e 1. Então eu posso dizer que o I1 é menos 4, mais 3 e 2, dividido por 2. Isto aqui não tem solução. Eu não sei quanto que é o I2, mas eu estou escrevendo o I1 em função do I2. O que eu vou fazer? No lugar onde aparece I1 aqui embaixo, eu vou substituir por essa expressão. Calma, isso é tranquilo. Vamos trocar I1 por menos 4, mais 3 e 2, dividido por 2. Mais I2. Repare que esse primeiro trecho da equação só tem I2.
Agora eu vou fazer o segundo trecho da equação, esse 3 também ter só I2. Como? Vem aqui nessa expressão e isola o I3. Vou trazer o 5 e 3 para o outro lado. Vai ficar 21 menos 3 e 2, né? Que é igual a 5 e 3. Então eu posso tirar daqui que o I3 é igual a 21 menos 3 e 2 dividido por 5. Mais uma vez, eu não sei quanto é o I3, mas o I3 ficou em função de I2. Eu vou substituir isso aqui, ó. Eu vou jogar isso no lugar do I3, igual eu peguei isso e joguei no lugar do I1. Então vai ficar 21 menos 3 e 2 dividido por 5. Então você tem aqui uma soma de frações. Lembrando que aqui nós temos o denominador 1. Aí você descobre que o mínimo múltiplo comum de 2, 1 e 5 é 10, não é verdade? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir toda essa equação por 10. Então vamos lá. Se você pegar o mínimo múltiplo comum, olha, 10 dividido por 2 dá 5. Então o que a gente faz? A gente pega esse cara, divide por esse e multiplica pelos de cima. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes menos 4 dá menos 20. 10 dividido por 2, 5. Vezes 3 e 2 dá 15 e 2. Agora eu vou pegar o 10 e vou dividir por esse cara aqui, ó. 10 dividido por 1, 10. Vezes 2, mais 10 e 2. Igual, agora eu vou pegar o 10 e vou dividir por esse cara aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 21 dá 42. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 3 e 2 dá menos 6 e 2. Repare que eu tenho agora uma equação onde só existe I2. Vamos achar o I2. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o 6 e 2 para o lado de cá e vou levar o menos 20 para o lado de cá, para me deixar I2 de um lado e nada do outro. Número sem letra do outro. Então vai ficar 6 e 2 mais 15 e 2 mais 10 e 2, isso é igual a 42 mais 20. Então você tem aqui, ó, 6 e 2 mais 15, 21, mais 10, aliás, 6 mais 15, 21, mais 10, dá 31 e 2, que é igual a 42 mais 20, 62. Daqui eu tiro que o I2 é 62 dividido por 31. E aí eu obtenho aqui 2 amperes. Olha aí, ó. Olha o I2 aí, ó. Olha o I2 aí, ó. Ó, que bacana, hein? Se eu tivesse resolvido assim, pelo jeito mais difícil, eu já ficaria em dúvida entre a letra C e a letra D. Vamos, portanto, já que eu sei quem é o I2, vamos descobrir quem é o I1. Quem que é o I1? Olha o I1 aqui, ó. Eu vou copiar, tá? O valor do I1, que é essa expressão toda, tá ok? Ctrl C e vou colar ela aqui embaixo, ó. Ctrl V. Vamos substituir o I2 aqui dentro da expressão do I1. Quem que é o I1, portanto? O I1 será menos 4 mais 3 vezes 2 dividido por 2. O I1 será, então, menos 4, ok? Mais 6 dividido por 2. Galera, menos 4 mais 6 é 2. Dividido por 2 dá 1 ampere. Olha o I1 aqui, ó. O I2 é 2 amperes, o I1 é 1 ampere. Caramba, veja que a C e a D ainda batem, né? Vamos ter que achar o I3. Quem que é o I3? O I3 é essa outra expressão aqui, ó, toda. Vamos copiar a expressão, beleza? Ctrl C. Opa, fiz uma burrada aqui, ó. Vamos copiar a expressão, Ctrl C, e vamos trazê-la aqui para baixo, ó. Ctrl V. Tá aqui o I3. Vamos descobrir quanto que é o I3? O I3, então, será, vamos lá, o I3 é 21 menos 3 vezes 2 dividido por 5. Se você pegar o I3, 21 menos 6 dividido por 5. Cara, 21 menos 6 dá 15 dividido por 5. Aí nós descobrimos de cara que o I3, ok?
que o I3 vale, portanto, 3 amperes. Está aqui, ó, I3, está aqui I1 e está aqui o I2. 1, 2 e 3. De fato, a letra D. Essa é a maneira mais sofrida, mas é uma maneira infalível, que daria o resultado do mesmo jeito. Claro que tendo a possibilidade de resolver a questão pela lei dos nós, a gente jamais vai optar pela lei das malhas, né? A lei das malhas é só quando nós não conseguimos resolver apenas com a lei dos nós. Essa então são as leis de Kirchhoff. Bom, com isso a gente termina a resolução da lista. Eu desejo a todos ótimo estudo. Valeu, pessoal!